E agora sim, pronto, já estamos em direto no Facebook também. Quero então uma vez mais dar as boas tardes a todos que nos acompanham, aos nossos participantes, aos nossos oradores convidados. Estamos aqui para realizar mais um webinar em parceria com a ADC Advogados. O meu nome é Mariana Ferreira, para quem não me conhece, estou em representação do Grupo Informador Fiscal e o webinar de hoje terá como tema responsabilidades dos ex-sócios nas garantias bancárias. Serão abordadas as implicações e as possibilidades que existem dos ex-sócios e ex-MOE de verem desonorados das garantias prestadas em determinados contextos, com algumas decisões jurisprudenciais e algum suporte doutrinal. Eu quero agradecer desde já a parceria com a ADC Advogados e também agradecer a presença dos nossos oradores convidados. Como oradores convidados temos hoje o Dr. Daniel Alves da Cunha e o Dr. Hugo Alves, portanto, que farão uma apresentação relativamente ao tema e posteriormente haverá então aqui espaço para a colocação de questões. Poderão fazer depois, no final da apresentação, a colocação de questões através do bate-papo ou então através da área reservada para perguntas e respostas que está logo abaixo aqui no Zoom. Boa tarde, eu creio que quem irá começar será certamente o Dr. Daniel. Boa tarde, Dr. Daniel, estou certa? Boa tarde, Mariana. Muito obrigado mais uma vez ao Informador Fiscal por este convite e, como sempre, é um gosto passarmos aqui estas próximas 5 horas de debate. Estou a brincar. Antes que ocorra uma debandada, não prevemos assim tanto tempo, mas de facto é um gosto estarmos novamente para debater aqui alguns temas. Hoje trazemos um tema, eu diria algo especial, pelo menos que sai um pouco fora da caixa daquilo que é habitualmente discutido nestes fóruns. De facto, esta tendência, sobretudo doutrinal, um pouco em linha também com algumas tendências, outras já acompanhadas também de jurisprudência, no sentido de sairmos do entendimento tradicional no que respeita portanto, à limitação da responsabilidade portanto, nas sociedades comerciais, mas também a questão das garantias que são prestadas e que de alguma forma podem deixar de acompanhar em toda a linha ou durante todo o momento, portanto, a ligação que existe a uma determinada sociedade comercial. E eu vou abordar de facto aqui o grande palco, por assim dizer, é de facto do meu colega Hugo Alves. Eu vou apresentar aqui numa perspectiva um pouco de introdução societária aquilo que representa de facto o princípio regra que norteia o nosso direito societário, que é o princípio da responsabilidade limitada nas sociedades comerciais. Nós em Portugal temos 4 tipos de sociedades comerciais. As mais comuns são as sociedades anónimas e as sociedades por cotas. Depois existem também as sociedades em nome coletivo e as sociedades em comandita. Depois, dentro das sociedades em comandita, temos as sociedades em comandita simples, por ações, mas estas duas são de facto sociedades das quais nós não ouvimos falar, precisamente porque são sociedades comerciais cujo património, portanto, não se circunscreve àquilo que é o conjunto de bens da sociedade. Portanto, o património dos sócios nas sociedades em nome coletivo e nas sociedades em comandita, para os sócios comanditados, portanto, a responsabilidade dos sócios é total também com o seu património e por isso, naturalmente, caíram em desuso, porque o grande objetivo na criação das sociedades comerciais é também, eu diria, um principal, haver de facto uma separação entre aquilo que é o património dos seus acionistas ou dos seus sócios e aquilo que é o património da própria sociedade comercial. E, de facto, vigorando esse princípio da responsabilidade limitada nas sociedades comerciais, pelo menos nestas duas mais comuns, verifica-se, de facto, uma total exceção na possibilidade de nós acometermos aos sócios ou acionistas uma responsabilidade no pagamento de dívidas que sejam da sociedade comercial, das sociedades comerciais das quais fazem parte, salvo em algumas circunstâncias muito excepcionais que entretanto também abordaremos com mais detalhe. E também o mesmo relativamente aos MOE, portanto aos membros de órgãos estatutários, sejam os gerentes, sejam membros do Conselho de Administração,
que também só excepcionalmente e de forma subsidiária podem ser chamados à responsabilidade no pagamento de dívidas das sociedades. Nós temos os casos clássicos, exemplos clássicos das dívidas tributárias, especialmente nas retenções na fonte, portanto, quando não são entregues ao Estado as quantias que são retidas na fonte, seja a trabalhadores, por exemplo, é o exemplo mais comum. No caso da Segurança Social, principalmente as cotizações, mas também as contribuições, portanto, neste caso, existe de facto diria até uma cultura automática de acionar os gerentes ou administradores das sociedades no pagamento destas quantias, mas também uma tendência cada vez mais crescente, no caso das insolvências culposas, de quando por culpa dos membros de órgãos estatutários o património das sociedades se verificar insuficiente para satisfação dos créditos que possam existir, opera-se o denominado mecanismo da desconsideração da personalidade coletiva, em que aí, no fundo, as figuras se misturam e o património pessoal é chamado a responder por estas dívidas das empresas, quando de facto existe uma culpa de atuação grave que justifique cair este princípio geral que referi há pouco da responsabilidade limitada nas sociedades comerciais. E de facto os sócios em concreto são chamados, ou só podem ser chamados por princípio à responsabilidade de dívidas das empresas, mormente quando prestem algum tipo de garantia que tem que ser pessoal. E o tipo de garantia mais comum, portanto, é o aval e a fiança. Há uma distinção entre elas, portanto, pese embora quer a fiança, quer o aval sejam uma garantia de obrigações prestadas por parte de um terceiro perante o credor, garantindo assim o cumprimento das obrigações do devedor originário, que neste caso que estamos a abordar são as empresas. Ambos são responsáveis pelo cumprimento da obrigação, portanto, pelo pagamento da dívida que a empresa tiver nos mesmos termos em que é o devedor principal. Portanto, se o devedor incumprir, se a empresa incumprir, o fiador ou o avalista são chamados a responder com o seu próprio património pessoal no pagamento desta dívida. Pois existem diferenças algo substanciais. No caso da fiança, nós sabemos que a garantia é acessória da obrigação principal, portanto, o conteúdo da obrigação do fiador está sempre sujeito às vicissitudes que possam existir relativamente à obrigação do devedor. Portanto, se vamos imaginar que se o contrato que o devedor, que a empresa celebrou com outrem, cair, a obrigação do fiador também cai, ao passo que no aval o entendimento tradicional defende que de facto o aval pessoal é autónomo, mantém-se válido ainda que o contrato subjacente sofra de alguma vicissitude, e aqui neste domínio fala-se precisamente na característica da autonomia da obrigação em relação àquela que é, enfim, a obrigação subjacente. Um exemplo flagrante e muito frequente desta circunstância, portanto, desta característica, vou-lhe chamar assim, do aval, é, por exemplo, no âmbito de um processo de insolvência, de um processo especial de revitalização, em que existe uma reestruturação de uma dívida que originariamente era, por exemplo, de 500 mil euros por parte de uma empresa. Essa dívida no âmbito do processo especial é reduzida ou reestruturada para 300 mil euros, mas o avalista vai continuar a ser responsável perante o banco, se estivermos a falar de uma operação financeira, pelo valor original da dívida que foi contraída. Portanto, a empresa, no âmbito do processo especial de revitalização, viu a sua dívida reestruturada para 300 mil, de 500 para 300 mil, mas o avalista continua a ser responsável até aos tais 500 mil. Portanto, o que ilustra de facto aqui a autonomia da obrigação face a qualquer vicissitude que possa ocorrer, portanto, no período de execução do contrato que exista. Por outro lado ainda, uma diferença importante entre o aval e a fiança é que a obrigação do avalista é solidária, ao contrário do que sucede na fiança, em que a obrigação é subsidiária. Ou seja, na fiança nós temos o princípio de
apenas depois de ser discutido, de ser executado o património do devedor principal e na sua insuficiência poderemos acionar o património do fiador. No caso do aval, isso não sucede, portanto, nós podemos imediatamente executar o património do avalista, ainda que não esteja executada a totalidade do património do devedor originário. Pese embora hoje em dia esta diferença substancial não se verifique tanto, porque é muito comum na fiança existir sempre uma cláusula em que o fiador renuncia a este benefício da execução prévia, portanto, quase que se normalizou, portanto, a renúncia ao benefício da execução prévia na fiança, o que faz com que esta diferença substancial atualmente já pouco se encontre. E, de facto, existem estas circunstâncias que podem fazer com que esta diferença entre o património da sociedade comercial e o património dos seus acionistas ou sócios esteja perfeitamente separada quando ocorre a circunstância de um sócio ou até mesmo um administrador ou gerente de uma empresa intervém num contrato que é celebrado com uma entidade financeira de financiamento, intervém na qualidade de fiador ou de avalista, normalmente, atualmente, subscrevendo uma livrança, portanto, dando o seu aval numa livrança, e a livrança é uma promessa de pagamento, portanto, ao contrário do que sucedia, por exemplo, com a letra, que também caiu em desuso. A letra funcionava como uma ordem de pagamento, a livrança funciona como uma promessa de pagamento, e de facto, em caso de incumprimento, o banco aciona, por assim dizer, este mecanismo e executa a livrança enquanto título de crédito para poder, no fundo, executar o património do avalista, satisfazendo assim a sua obrigação quando o do devedor originário, que é a empresa, não foi capaz de se verificar. E eu, com esta brevíssima introdução que tentei aqui fazer para tentar separar aqui, ou pelo menos ilustrar aqui alguns conceitos, passava aqui a palavra ao meu colega Hugo Alves para, no fundo, dissertar um pouco mais sobre esta nova tendência e aquilo que nós, de facto, temos vindo a explorar e que pode ser explorado no âmbito das obrigações que são assumidas perante entidades bancárias. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de endereçar os meus cumprimentos a Mariana, também renovar os meus cumprimentos aqui com o colega, o Dr. Daniel, e efetivamente, quer dizer, também agora tendo em conta esta introdução, que em bastante ajuda até na própria compreensão daquilo que poderá resultar agora da minha abordagem que irei fazer. E esta abordagem tem um cariz prático, suportado, logicamente, nos vários entendimentos, quer dos nossos tribunais, quer inclusivamente no entendimento de vários autores e que constituem a nossa doutrina, bem assim de todos os trabalhos e de todos os estudos que a ADC Advogados tem levado a cabo neste domínio. E nesta medida, eu gostaria aqui, desde logo, de começar que a responsabilidade dos ex-sócios em caso de incumprimentos e em caso que, nomeadamente, das livranças, seja acionada essa livrança em branco, como uma promessa de pagamento, é defensável, e temos dados concretos para isso, é defensável que em determinados financiamentos bancários a dívida garantida pelo ex-sócio, quando dependente de entregas variáveis ou condicionadas a solicitações feitas pela própria sociedade em cada momento e que, à partida, sejam indetermináveis, nestas situações estamos perante, ou conseguimos estar perante, uma exclusão, ou melhor dizendo, uma desvinculação do próprio sócio perante essas mesmas obrigações. Nós aqui estamos perante uma situação, quando um ex-sócio acaba por avalizar uma obrigação de uma sociedade, nós estamos perante uma responsabilidade que o próprio ex-sócio
tem que aferir naquele momento e que, nomeadamente, no caso da cessão de cotas, terá que transferir, ou pelo menos terá que acautelar a transferência dessa responsabilidade para o respectivo cessionário. Ou então, eventualmente, e como uma forma também introdutória, poderá limitar essa mesma responsabilidade no próprio pacto de preenchimento, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista temporal, diretamente junto do banco credor. Nesta medida, e vou começar por aqui, pela análise da possibilidade de desvinculação, que é, esta desvinculação é real e é concreta, mas o real problema e o cerne desta questão não é propriamente o de saber se é possível denunciar um aval, até porque relativamente à denúncia do aval já existe um acórdão de uniformização de jurisprudência e que também terei a oportunidade de falar mais à frente, mas que não é propriamente o de saber se é possível denunciar este aval, até porque muitas vezes no caso da denúncia e no caso da denúncia do aval cambiário, mas antes de saber se o sócio que assinou na qualidade de avalista a respectiva livrança em branco e de acordo com a mesma, se fosse preenchida no futuro, se teria a possibilidade de, deixando de ser sócio, se desvincular unilateralmente dessa mesma subscrição. Nesta medida, o que acontece aqui é muito simples. Quer dizer, entendemos que, efetivamente, em certas circunstâncias, é possível esta desvinculação unilateral por parte do ex-sócio ao acordo ou ao pacto de preenchimento, uma vez que é fácil de se perceber que não faz qualquer sentido que um ex-sócio fique eternamente vinculado a um aval que prestou num determinado momento da sua vida profissional. E mesmo no que concerne ao modo de exercício desta faculdade, temos sempre que ter em atenção que quer a nossa doutrina, quer a nossa jurisprudência tendem a concordar que a forma mais válida ou mais legal, digamos assim, de operar será através da resolução do pacto de preenchimento. Aqui uma nota, não estamos a falar da resolução da própria livrança, estamos assim a falar da resolução do pacto de preenchimento que dá lugar posteriormente a essa mesma livrança. E isto aqui por uma razão muito simples. O nosso acórdão do uniformizador de jurisprudência teve já o cuidado de se pronunciar relativamente à denúncia, que não é possível realizar-se a denúncia do aval que é prestado, uma vez que, tratando-se a denúncia como uma faculdade da vontade do próprio, não necessitando de qualquer justificação, a mesma pode ocorrer de acordo com o interesse de quem assim o declara. Ao contrário daquilo que se verifica com a resolução, é que a resolução apenas se legitima através de uma motivação objetiva, quer seja convencional, quer seja legal, e até há uma questão importante que tem a ver com a própria alteração das circunstâncias, que inclusive já tivemos há uns meses atrás um webinar sobre esta mesma temática. Ora, muito bem, quando um sócio apoia na sua declaração de aval, de livrança, falo porque o financiamento é necessário para a prossecução da atividade societária, porque lhe interessa, atenta à sua qualidade de sócio, ou seja, é indissociável a ligação entre a qualidade de sócio e a prestação da garantia. A perda desta qualidade de sócio legitima a interrogação de como é que esta alteração poderá influenciar, eventualmente, a manutenção da responsabilidade do garante que é o ex-sócio. E aqui, o facto de ele deixar de ser sócio é um facto que objetivamente determina e legitima a sua desvinculação, uma vez que é o próprio, o avalista, o garante, o ex-sócio, que deixa de influenciar na própria gestão societária e, consequentemente, deixa de poder assegurar que a sociedade está a ser gerida de modo a honrar os compromissos financeiros assumidos.
até porque estamos perante uma situação em que o próprio aval que é concedido acaba por ser um aval que é tendo em conta as próprias circunstâncias e a própria pessoa do avalista, porque o banco, só tendo em conta este pressuposto, é que vai aceitar que determinada pessoa, através do seu património pessoal, possa garantir uma dívida de terceiro, nomeadamente da sociedade. Nesta medida, a faculdade de desvinculação está estritamente dependente de uma causa que a torna legítima, que é a resolução do pacto de preenchimento. Ou seja, esta resolução do pacto de preenchimento e no próprio pacto terá que ser alvo de uma declaração por parte do avalista. Mas, antes disso, denotar aqui mais alguns aspectos, que nestes contratos, nos contratos de financiamento em que é feito, em que tem subjacente a emissão das lembranças em branco, por regra, não é sempre, há bancos que já o fazem, mas por regra não existe uma cláusula a regular os casos da cessão das participações sociais por parte dos sócios. Podemos falar, eventualmente, aqui de uma situação que as próprias partes poderiam prever. Poderíamos, eventualmente, falar de uma própria inércia do banco, tendo em conta já o número elevado de situações e até porque a tendência futura será sempre no aumento das cessões das posições contratuais das sociedades, mas a verdade é que ainda hoje em dia nem sempre é previsto no pacto de preenchimento qualquer cláusula a regular os casos das cessações das posições contratuais. E nessa medida, tratando-se estes financiamentos com entregas de montantes variáveis indeterminados à partida, a faculdade de resolução do pacto de preenchimento deverá ser reconhecido através do conteúdo negocial, conforme resulta do artigo 239 da nossa Lei Civil, nomeadamente do Código Civil. Ou seja, nos casos em que, no caso do pacto de preenchimento, seja omisso quanto a esta particularidade, o que é que a lei nos diz? A lei diz-nos que teremos que atender à vontade hipotética das partes e também aos dítames da boa-fé. E isto é importante para podermos reconfigurar, reconstruir e também podermos criar aqui uma simbiose entre aquilo que foi a vontade declarada e a vontade que esteve subjacente ao preenchimento daquele pacto, daquele mesmo pacto. Uma nota final ainda para referir quanto a esta análise da desvinculação, para dizer o seguinte, que nestes casos em que se verificam uma cessão das participações sociais para o sócio que deixa de o ser na sociedade, a permanência perpetuada no tempo como garante por parte do ex-sócio torna-se excessiva e irrazoável face aos riscos abrangidos. E nesta medida, temos sempre que considerar como lícita a faculdade de resolução desse acordo por parte do avalista, com base, precisamente, na invocação de uma causa de inexigibilidade superveniente, desde que esta causa, nomeadamente a cessão de cotas, seja atendível e não seja exercida de forma abusiva. E relativamente aos casos abusivos de cessão de cotas, também, se calhar, se tiver aqui também 1 ou 2 minutinhos, também poderei aqui tocar aqui num outro pormenor que me podem parecer importantes para o caso em concreto. Por outro lado, a grande questão que se coloca é, já vimos que efetivamente esta desvinculação é possível, já vimos efetivamente que esta desvinculação pode ter como fundamento o facto do sócio deixar de ter essa mesma qualidade. A grande questão que se coloca logo de seguida é como é que se vai operar esta desvinculação entre o ex-sócio e o banco. Ora, muito bem.
Relativamente a este exercício desta faculdade de desvinculação, quer dizer, dizem-nos as boas práticas, até por questões de segurança e certeza jurídica, e por uma questão também de certeza relativamente às relações que são estabelecidas, que, quer dizer, o ex-sócio deverá enviar ao credor uma declaração, preferencialmente escrita, explanando os factos que preencham a justa causa objetiva de resolução do preenchimento, nomeadamente comunicando a cessão de cotas e a sua intenção de se desvincular das obrigações avalizadas e do próprio pacto de preenchimento. Uma nota importante é que a data relevante para o efeito de se considerar esta desvinculação operada não será a data da cessão de cotas, certo? Será sim a data da recepção por parte do banco dessa declaração de desvinculação. São dois paradigmas diferentes, porque não é pelo facto de um ex-sócio registrar essa cessão que automaticamente poderá ver cessada qualquer obrigação que tenha perante entidades terceiras, nomeadamente entidades bancárias, nas garantias que tenha prestado. Não. Só a partir do momento em que essa declaração é recebida pelo próprio banco é que poderemos considerar como o momento a partir do qual essa desvinculação deverá operar. Isto tem importância por uma razão muito simples. Se tivermos aqui em causa as dívidas e os incumprimentos que poderão resultar, se o sócio não operar esta comunicação, esta declaração junto do banco, logicamente que o sócio irá sempre continuar a responder por essas mesmas dívidas. Ao passo que, se for ativo, se for proativo e se for diligente, operando esta comunicação, poderá ter uma hipótese de sucesso e uma hipótese de responder perante eventuais dívidas da sociedade muito mais reduzidas. Por outro lado, e agora no que tange às consequências desta desvinculação. Muito bem. Relativamente a isto, também há aqui alguns aspectos importantes a salientar. É que, relativamente aos efeitos da resolução do pacto de preenchimento, os mesmos projetam-se sempre para o futuro. Porquê? Porque vai permitir ao credor reconfigurar o seu próprio negócio jurídico de modo a refletir uma eventual diminuição de garantias. O que é que isto significa? Significa que o ex-sócio continua a garantir a restituição dos financiamentos recebidos pela sociedade até ao momento da sua saída. E aqui é importante salvaguardar aqui uma pequena situação que já tinha falado anteriormente, que é, nos casos de crise financeira, e aqui aproveito naquilo que tinha referi há pouco, que ainda vou estando em tempo, nos casos de crise financeira da sociedade subscritora, e colocando-se a hipótese de poder existir, eventualmente, um comportamento fraudulento por parte dos subscritores em branco, a utilização deste expediente da cessão de cotas como um meio e como uma forma de evitar a responsabilização dos seus patrimónios pessoais, é de salientar o seguinte, é que basta que as dívidas sejam anteriores à recepção da comunicação da cessão de cotas para que o ex-sócio permaneça responsável, sendo indiferente o facto da data de vencimento aposta posteriormente na livrança. Ou seja, não é suficiente que algum sócio se queira desvincular para não pagar em caso do incumprimento já se verificar, porque o incumprimento estando verificado, existindo uma cessão de cotas e posteriormente existindo uma comunicação, o ex-sócio já vai responder pelo incumprimento e pelo valor total que esteja aqui em causa, precisamente porque a nossa lei também já estabelece que nestas causas, nestas situações, presume sempre que se trata de uma situação fraudulenta e nessa medida não está abrangido. Contudo, e fora desta situação que acabei agora aqui de referir, não é? Qualquer situação fraudulenta é também suscetível de permitir a invocação do abuso de direitos, revelando-se efetivamente abusiva
uma desvinculação subsequente à cessão de cotas, em que os ex-sócios passarão a estar vinculados como avalistas das dívidas posteriores ao abandono societário. E aqui também referir o seguinte, que a própria desvinculação, para ser válida e eficaz por parte dos ex-sócios, apenas obsta ao preenchimento da liberança em branco para a cobrança de quantias relativas a financiamentos posteriores à referida desvinculação. O que, sem contar com esta situação, consistirá um preenchimento abusivo e esta prova, inclusivamente, estará sempre a cargo do ex-sócio, opondo-se eventualmente ao pagamento nos termos que constam vertidos no artigo 10º da Lei Uniforme sobre as Letras e as Liberanças. Um ponto também sobre isto, para referir o seguinte, que logicamente que para o banco credor é sempre de todo preferível continuar a manter o património pessoal dos ex-sócios como garantia do ressarcimento dos seus créditos. Não obstante, também não parece razoável é que vários anos após uma determinada pessoa se ter desligado da vida societária, esse, enquanto ex-sócio, continua de uma forma indefinida a garantir a devolução dos financiamentos que, em concreto, desconhece e que nem sequer tem qualquer tipo de possibilidade de controlar. E isto é também importante na presente situação. Por outro lado, e se calhar agora aproveitava só para fazer aqui uma pequena ressalva relativamente ao acórdão de uniformização da jurisprudência, para depois poder concluir naquilo que tenho vindo aqui a referir. Efetivamente, em 21 de janeiro do ano 2013, o nosso Supremo Tribunal de Justiça já se pronunciou relativamente a uma situação parecida e pronunciou-se no sentido de fixar jurisprudência. Quando fixou essa jurisprudência, o mesmo sumariou que, no caso de o aval ser prestado de uma forma irrestritiva e ilimitada, não é admissível a sua denúncia por parte do avalista, sócio de uma sociedade a favor de quem aquele foi prestado, em contrato que a mesma é interessada, ainda que, entretanto, venha a ceder a sua participação social da sociedade avalizada. Contudo, aqui há uma pequena, mas muito importante nuance jurídica a estabelecer, que é este acórdão uniformizador de jurisprudência vem estabelecer a inadmissibilidade da denúncia do aval pelo sócio avalista que cede a sua conta. Aquilo que nós estamos aqui a tratar não se trata de qualquer tipo de denúncia do aval. O que nós estamos aqui a tratar é de uma resolução com justa causa. São questões completamente diferentes. E esta resolução com justa causa, conforme eu também já tive o cuidado de referir inicialmente, não incide sobre o aval. Ou seja, esta desvinculação, operar através de uma resolução, é uma desvinculação que é produzida em face do acordo de preenchimento extracambiário, ou seja, do pacto de preenchimento, e não sobre o negócio jurídico unilateral cambiário, porque foi sobre este aspecto que o nosso Supremo Tribunal de Justiça se pronunciou. Foi sobre a inadmissibilidade da denúncia, do aval prestado, ou seja, do próprio negócio jurídico unilateral cambiário. E isto trata-se da própria liberança. E nós estamos aqui a falar da resolução com justa causa do pacto de preenchimento. Assim, e também para concluir esta parte, até porque também ainda queria falar aqui da questão da prescrição, que é uma questão também que serei bastante breve, mas será bastante importante também aqui a realçar dois ou três pequenos aspectos. Objetivamente, o reconhecimento desta faculdade de desvinculação aos ex-sócios na qualidade de avalistas, ainda que em determinadas situações e no que respeita a certos tipos de contratos de financiamento, objetivamente enfraquece o banco credor, implicando, nomeadamente, uma perda de garantias em caso de incumprimento.
Isso é um ponto assente. Contudo, nós não estamos aqui também a ser, entre aspas, advogados do diabo, nem temos nada contra os bancos, nem queremos que o sistema bancário rompa, muito menos que as pessoas agora comecem de uma forma espontânea a entrarem em cumprimentos e a não cumprirem com as obrigações que oportunamente avalizar. Não queremos entrar por aqui, mas queremos também fazer um realce relativamente à parte do banco credor. É que nós não nos podemos esquecer que o próprio banco tem diversos expedientes ao seu dispor para que possa defender os seus interesses. Aliás, o banco pode, em momento prévio à outorga do aval e do pacto de preenchimento, pode prever nesse próprio formulário consequências de uma desvinculação. Pode também, em momento posterior a essa desvinculação, pode também reduzir, imaginemos, em determinadas situações de contas correntes calcionadas, poderá reduzir o plafond de abertura de crédito. Pode exigir, inclusivamente, a prestação de garantias adicionais. E pode, inclusivamente, o próprio banco, se entender que já não se encontra devidamente salvaguardado na sua posição de credor, pode resolver o contrato. Ou seja, o próprio banco também não pode ficar sem mais parado e inerte perante uma conduta proativa de um ex-sócio perante uma garantia que prestou e que, objetivamente, deixando a sociedade e não estando ao leme da mesma, logicamente que não terá qualquer tipo de controle sobre a sociedade e deixará de fazer parte da vida da mesma e, nessa medida, não saberá como é que irão continuar com os cumprimentos ou eventuais incumprimentos. Posto isto, e não obstante aquilo que acabei agora aqui de referir, que apesar desta solução de desvinculação que nós aqui falamos, implicar uma perda das garantias do próprio banco credor, queremos que esta solução, objetivamente, é que a melhor harmoniza os interesses divergentes em litígio, por forma a permitir-se aos ex-sócios desvincularem-se. Mas esta desvinculação é apenas relativamente às dívidas posteriores à cessão de cotas, e que são operadas, conforme referi anteriormente, através da tal declaração enviada para o banco, em que deverá ser motivado, justificado e fundamentada nos termos da lei. Não nos parece razoável exigir-se aos ex-sócios que continuem de uma forma perpétua, indiscriminada no tempo, a garantir a devolução de financiamentos concedidos a uma sociedade da qual já não fazem parte, não tendo qualquer tipo de controle sobre a respectiva gerência e, consequentemente, não têm qualquer tipo de controle sobre o próprio endividamento da sociedade. E nesta medida, queremos que é uma situação que será de ter em consideração, deverá ser tida também, em especial, em atenção por todas as pessoas que avalizaram garantias junto de entidades bancárias e que se pretendem desvincular, e era isto que tínhamos aqui a referir sobre isto. Mais duas pequenas notas muito, muito importantes que gostaria aqui de referir acerca do aval, extravasando um bocadinho aqui esta questão da desvinculação. Há aqui uma questão que não é rara, aliás, até se me permitem, é uma questão até relativamente normal, que costuma acontecer e que é praticada por parte dos bancos e que nós, inclusivamente, já tivemos situações dessas aqui no escritório e que, pronto, felizmente conseguimos resolver da melhor maneira, mas já tivemos aqui situações no escritório em que depois os tribunais nos vieram dar razão, nomeadamente que, no que tange ao preenchimento da própria livrança e aos termos e aos modos em que o próprio banco preenche essa mesma livrança. Ora, muito bem, relativamente a isto, só duas ou três notas muito, muito breves e irei concluir já de seguida, que é a livrança em branco é uma situação e é um facto que permite ao banco credor
preencher o título, nomeadamente quanto às datas de emissão, às datas de vencimento, ao respectivo valor em dívida. Ou seja, permite aqui criar uma certa dilatação, quer do tempo, quer inclusivamente do próprio valor que esteja aqui em causa. Analisada esta situação, ou seja, esta forma quase que indiscriminada do banco preencher uma livrança em branco, poderemos considerar que, inclusivamente, é uma forma até ostensiva, desproporcionada e desvantajosa para o ex-sócio, porque vai ficar, por um período de tempo ilimitado, sujeito a uma indesejável situação de incerteza, o que contraria, objetivamente, os ditames da boa-fé nos contratos sujeitos ao regime das cláusulas contratuais gerais, conforme são estes contratos de financiamento e são estes pactos de preenchimento. Esta liberdade do banco credor, se não for operada de boa fé, e eu quando falo de liberdade do banco credor falo da liberdade de preencher o respectivo título, se não for operado de boa fé e nos termos da lei, proporciona a criação de um conjunto de direitos de crédito imprescritíveis, ou seja, que não são algo de prescrição, sendo que é ponto assente que o nosso ordenamento jurídico não permite uma renúncia antecipada à prescrição. E mais, a nossa lei combina com a nulidade os negócios jurídicos destinados a modificar os prazos legais de prescrição, o que inclusivamente suscita até a hipótese da invalidade que está previsto nessa mesma cláusula, mas isso depois já é uma questão um bocadinho paralela com isto. Ou seja, isto para concluir o seguinte: uma vez que a livrança se destina a facilitar a cobrança do crédito em causa, na hipótese de se verificar um incumprimento da respectiva obrigação, depois de resolvido o contrato pelo próprio banco, com fundamento nesse mesmo incumprimento, a própria boa-fé determina que a livrança seja coincidentemente preenchida com a resolução do contrato, iniciando-se a partir desse momento a contagem do prazo de prescrição que está prevista no artigo 70 da Lei Uniforme sobre as Letras e sobre os Cheques, nomeadamente o prazo de 3 anos. Para terminar, apenas queria deixar aqui um exemplo muito prático relativamente a esta situação, que esta situação é aplicável quer nos casos da comunicação, quer nos casos de insolvência. Vamos imaginar que temos aqui um determinado contrato que é celebrado entre um banco e uma empresa, em que os sócios dão o respectivo aval através de uma livrança em branco, em que deixam essa mesma livrança à livre descrição do banco em caso de incumprimento. Um dos sócios sai da sociedade e tenta desvincular-se deste aval pessoal. E vamos imaginar que o banco recusa. Independentemente desta recusa poder não ser legítima e depois que teria que ser discutida em termos judiciais, mas vamos colocar esta hipótese. O banco recusa. A sociedade incumpre com a obrigação que assumiu inicialmente. O banco envia uma carta a resolver o contrato. E vamos ficcionar aqui uma data. Vamos imaginar que o banco envia uma carta a resolver o contrato no ano de 2015. O banco vai executar a sociedade. A sociedade já não tem bens. O que é que o banco vai fazer? Vai executar o património dos atuais sócios, eventualmente do atual sócio que tenha a garantia e do ex-sócio que também deixou uma garantia. Só que o banco só vai executar em 2020. E ao executar em 2020, vai preencher a livrança com a data de vencimento do ano de 2020. Nestas situações, determina a lei que a data de vencimento é a data da resolução. E a data de resolução já foi operada no ano de 2015. O que quer isto dizer que, perante uma situação destas, em que o banco tentou primeiro ir ao património da sociedade, a sociedade não foi capaz de responder perante este incumprimento. O facto de o banco, de uma forma abusiva,
colocar como data de vencimento uma data substancialmente posterior àquela que deveria ter colocado, neste caso, o que o sócio tem que fazer é invocar a prescrição desta mesma dívida que lhe é imputada. Porquê? Porque o prazo de prescrição é de 3 anos e estes 3 anos são contados a partir da data de resolução do contrato. E isto é um aspecto muito importante que muitas vezes, e alguns bancos costumam facilitar no sentido de colocam datas posteriores para verem assim abrangidos o seu raio de ação, digamos assim. Da mesma maneira, e para terminar mesmo, agora que já não vou amassar mais aqui os participantes, para terminar, o mesmo se verifica no caso das insolvências. Uma sociedade que seja declarada insolvente, mesmo que o banco venha resolver o contrato só em um momento posterior, a data de vencimento dessa obrigação e a data a partir da qual contará sempre o prazo de prescrição é a data da declaração da insolvência e não é a data que é aposta no título por parte do banco. Isto é uma situação também que acontece com bastante frequência e com bastante regularidade e que convém todos estarem atentos, porque também não poderemos permitir que situações abusivas e, às vezes, porventura, de má fé, possam operar. E com isto termino e estou a dispor de qualquer esclarecimento que algum dos nossos participantes queira apresentar. Obrigado. Obrigada, Dr. Hugo, e ao Dr. Daniel também pela apresentação sobre o tema que me pareceu bastante esclarecedora. Temos aqui já uma questão que nos diz o seguinte, portanto é do Arlindo Pinto. Pode, por favor, referir qual o acórdão de uniformização de jurisprudência? Sim, o acórdão de uniformização de jurisprudência é o 4/2013, de 21 de janeiro. Mas só uma ressalva, este acórdão do uniformizador de jurisprudência tem a ver com a denúncia do aval. Nós aqui estivemos aqui a falar foi da resolução do pacto de preenchimento, que logicamente e verificando-se vai determinar também a resolução do aval, mas estamos a ter em consideração uma matéria que está ajusante. Obrigada, Dr. Hugo. O Arlindo também já respondeu aqui a agradecer. Relembro que quem quiser colocar a sua questão deverá fazê-lo agora, através do espaço reservado para perguntas e respostas aqui na plataforma Zoom, ou então no bate-papo. Enquanto isso, vou, portanto, falar aqui um bocadinho sobre o informador fiscal. Nós temos, como é de conhecimento certamente alguns dos participantes, temos um site onde poderão consultar algumas informações, nomeadamente temos alguns artigos e esclarecimentos por parte também aqui em parceria com a ADC Advogados, portanto conteúdo de bastante interesse e pertinente para estarem constantemente atualizados, portanto passem por lá, se nunca visitaram podem fazer um registro pela primeira vez e durante 7 dias podem ver o conteúdo gratuitamente, só têm de aceder a www.informador.pt e, portanto, ver o conteúdo que vamos disponibilizando diariamente para quem nos acompanha. Vamos aqui a mais uma questão que nos diz o seguinte: também é válido para livranças assumidas por anteriores membros de órgãos sociais de associações / clubes desportivas? Isto é a questão do Nuno. Eu respondo muito objetivamente à pergunta. Eu por acaso tive o cuidado de fazer essa ressalva inicialmente, que é, esta análise é uma análise que deve ser feita de forma casuística. Não é uma situação que deve ser aplicada de forma transversal, nem de forma indiscriminada. Porquê? Em primeiro lugar, teremos sempre que ter em conta o tipo de contrato de financiamento que está em causa. Por outro lado, teremos que ter em causa também o próprio pacto de preenchimento que está subjacente ao aval que é prestado e depois, logicamente, também neste caso de livrança, devemos ter que ter também em conta a própria livrança, porque a própria livrança também terá que ter aqui alguns pressupostos. A resposta mais genérica, mas sem concluir, é que eventualmente poderá ser possível uma desvinculação
nesses termos. Contudo, só salvaguardando, terá que ser sempre uma análise casuística, orientadora nos princípios e nos termos em que aqui referi, e sempre tendo em conta todas estas premissas. Mas, à partida, estando no meio, digamos assim, deste bolo e tendo em conta todos os pressupostos, poderá ser possível também nesses termos que foi colocado aqui pelo nosso participante. Ainda para mais tendo em conta a ligação um pouco menos forte que existe por parte de membros de órgãos sociais de associações ou clubes desportivos, um pouco menos forte do que sucede tradicionalmente nas sociedades comerciais, em que inclusivamente há um interesse económico. Portanto, mas isto sem a prudência que o meu colega Hugo deixou, de naturalmente ter que obedecer a uma análise concreta da circunstância. Obrigada, Dr. Daniel. Mais uma questão: em caso de PER homologado, é possível pedir a desvinculação? Isto aqui, se calhar, eu posso, uma vez que foi um ponto que eu abordei, mais uma vez depende também da análise do caso concreto, porque como exemplifiquei, se estiver em causa, portanto, um aval, o aval, sendo autónomo, está, no fundo, independente e separado daquilo que possa ser qualquer tipo de reestruturação da dívida, portanto, e o devedor principal estaria vinculado. Obviamente que, se estivermos a falar de alguém que já não tem, à data do próprio PER, qualquer tipo de ligação de qualquer ordem ou espécie portanto, à sociedade comercial, por princípio, e verificados os pressupostos, poderia eventualmente ser de análise sobre a desvinculação que poderia ocorrer relativamente à garantia. Obrigada, Dr. Daniel. Não havendo mais questões, iremos encerrar o webinar de hoje. Eu quero desde já agradecer a todos os participantes que estiveram connosco e que nos foram colocando também as questões. Agradeço em especial aos nossos oradores convidados, o Dr. Daniel Alves da Cunha e o Dr. Hugo Alves, pela presença e pela disponibilização, e claro, a ADC Advogados pela parceria, que muito nos honra. Muitíssimo obrigada e continuação de uma boa tarde a todos e até uma próxima. Muito obrigado também a todos pela generosidade com que nos ouviram e o tempo que nos dispensaram esta tarde. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada.